Alguns irmãos que ficam falando que um crente não pode ter um convênio médico, isso aí é maturidade, porque nós estamos sujeitos, como qualquer um, estamos sujeitos às enfermidades, estamos sujeitos a um acidente, né, uma queda, entendeu? E não há nada demais quando a pessoa tem condições de ter um plano e poder fazer um exame, fazer um atendimento, até uma cirurgia que venha a ser no particular, ter um quarto, por exemplo, alguns planos de saúde dá direito a quarto particular, um acompanhante, isso não tem nada de errado, não. Nós devemos sim pedir a Deus saúde, que Deus nos livre de precisar da mão do homem, mas há casos que Deus permite que isso aconteça e seja através do médico ou seja através de um milagre direto, Deus vai usar. Deus pode curar uma pessoa instantaneamente, como Deus também pode usar os médicos para que o tratamento, para que a cirurgia tenha êxito e a pessoa saia daquela situação que ela está vivendo. Isso é falta de entendimento, infelizmente. E quanto a Ezequiel 37, irmão, esses pastores, esses atores de púlpitos ficam dizendo, profetiza, irmão, profetiza, não é assim. O texto é bem claro, quando Deus é quem manda o profeta profetizar, é Deus quem dá a ordem. E não é um pastor que dá ordem, não é um pastor que vai dizer para o irmão tem que profetizar, é o Espírito Santo. E o texto é bem claro. Se nós examinarmos o capítulo 37 do Vale de Osso Seco, está ali, irmão. O texto ele tem sido deturpado por esses pastores, porque, irmão, são homens preguiçosos, não estudam Bíblia, não se preparam para trazer uma mensagem de edificação, não levam a sério a função pastoral, que é apacentar o rebanho, e aí ele fica ali no púlpito dizendo, eu estou esperando uma mensagem de Deus para trazer para o irmão. Como pode isso? Você tem a Bíblia, a função do pastor é apacentar, que ele deveria ter estudado, ele deveria ter se preparado para quando subisse no púlpito, ele tivesse uma mensagem ungida da parte de Deus. Mas é como o irmão falou, eles querem demonstrar uma espiritualidade que eles não têm. E ficam no achismo, né? Entregando aquelas profecias, ou melhor, aquelas profetadas de adivinhação, aquelas palavras que todo mundo sabe, todo mundo tem problemas pessoais, problemas no casamento, problemas de saúde, problemas no trabalho. E aí eles ficam jogando aquelas palavras que eles já são treinados para isso, acabam pegando aquela malandragem de usar essas estratégias para exatamente sequestrar a mente daquela pessoa mais simples e a pessoa ficar encantado com ele, porque na verdade é isso que o povo quer. Quer chegar, sentar ali na igreja e ouvir uma palavra de adivinhação. Que ele entregue uma palavra de adivinhação para mim, que ele adivinhe o que eu estou passando, que ele me entregue uma palavra de que minha vida vai mudar. São pregadores oportunistas. Eu vejo com muita clareza nas Escrituras que o ministério pastoral é um ministério muito sério. Tanto é que no Salmo 23, Deus é o modelo maior de pastor. E quando o Senhor Jesus disse para Pedro, olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas, aquilo ali, irmão, Jesus está dizendo para Pedro, olha Pedro, as ovelhas são minhas. E eu quero que você apacente as minhas ovelhas. As ovelhas não são do pastor, mas Deus chama aquelas pessoas para apacentar e elas têm que ter a responsabilidade de saber que a função de um pastor é alimentar o rebanho. A palavra pastor, ela vem de apacentar, aquele que nutre o rebanho, aquele que alimenta o rebanho. Então, se o pastor ele não está alimentando o rebanho, ele não está sendo pastor. Ele pode ter título de pastor, mas pastor ele não é. Ele pode ter conseguido aí uma carteira de pastor, ele pode ter conseguido um nome de pastor, um título, mas se ele não está apacentando, se ele não está nutrindo o rebanho de Deus, ele não é pastor. A função do pastor é bem clara na Bíblia. E esse salmo ele dá todas as características de um pastor que todo pastor deveria aprender com Deus como ser um pastor. Levar o rebanho a águas tranquilas, levar conforto e consolo para o rebanho, a pasto verdejante. Então, tudo isso aí é um modelo que o pastor que realmente é chamado por Deus, ele deveria aprender e fazer.
aprender com Deus e cuidar do rebanho do Senhor da melhor maneira possível, orando, pedindo preparo espiritual, conhecimento bíblico, para que não fique falando essas coisas. Então, lá nesse capítulo de Ezequiel é muito claro quando Deus é quem manda o profeta profetizar. Nem o próprio profeta por si mesmo, ele começou a profetizar, mas Deus fala claramente para ele. Deus dá ordem para que ele profetizasse e ele que dissesse, né, que o Espírito entrasse naqueles corpos e desse vida para eles. E aí era um exemplo que Israel estava na apostasia, o povo de Israel estava em pecado, havia sido destruído. Ezequiel, ele estava no cativeiro babilônico, enquanto Jeremias estava lá em Jerusalém. Jeremias foi contemporâneo de Ezequiel. Então Ezequiel foi profeta de Deus no cativeiro, lá em Babilônia, enquanto Jeremias estava em Jerusalém. Então, qual era a ideia na época? Quer dizer, o quadro que eles tinham na época era de que o povo estava destruído, a nação havia sido destruída. Eles foram para o cativeiro. E agora, qual era o quadro que eles tinham? Que a nação ia entrar em extinção. E aí Deus estava mandando, através dessa experiência, dessa visão que ele estava dando a Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, esse Vale de Ossos Secos representava a nação de Israel. Não é? A nação havia sido destruída. E Deus estava dizendo, olha, mas eu sou capaz de dar vida a esses ossos. Eu sou capaz de mandar que o espírito de vida entre nesses corpos. E aí o irmão vai ver que começou a nascer nervo, músculo, pele, e aí, quando havia o corpo já formado, os corpos já estavam formados, Deus dá ordem para que o espírito de vida entrasse naqueles corpos. E aí, irmão, é isso que nós, trazendo para a nossa vida espiritual, é o que Deus pode fazer conosco, com aquela pessoa que acha que está tudo terminado, de repente uma pessoa que está desviada, talvez ele pense que para ele não há esperança, tudo foi destruído na vida deles, mas Deus pode mandar o espírito de vida entrar naqueles corações, mediante eles se arrependerem de seus pecados, entregarem suas vidas a Cristo, eles podem receber o espírito de vida e Deus enviar vida e vida com abundância para eles. Então, o livro de Ezequiel, ele é para nós assim um modelo muito, muito bonito de que mesmo morto fisicamente ou espiritualmente, Deus pode trazer a vida. Deus pode dar vida a um cadáver. E há tantos cadáveres dentro das igrejas, tantos cadáveres dentro da igreja, e as pessoas estão totalmente inertes, indiferentes ao seu estado de morte espiritual. E só o Espírito Santo pode dar vida. Não usar uma criatura como essa que vai levar, irmão, profetiza, não é isso. Mas que a igreja tivesse consciência de que somente Deus pode mandar uma palavra de ordem e mandar com que o espírito de vida, através de um vaso, Deus pode usar uma pessoa, mas um homem de Deus. Ezequiel era um homem de Deus. Ezequiel era um profeta de Deus. Deus não usa qualquer um. Deus usa vasos limpos para que, através desse vaso, o Senhor possa mandar vida para a igreja. E nós precisamos de pregadores, de pessoas que tenham temor a Deus, que levem a obra de Deus com seriedade, assim como o irmão. Há muitos poucos que estão preocupados com o estado eterno das almas, sabe?